Giulia estava sentada na sala de estar, rodeada por caixas que havia tirado do armário da mãe naquela manhã. Clara, sua mãe, havia pedido ajuda para organizar algumas coisas antigas, e Giulia aceitou, achando que seria apenas mais uma tarefa rotineira. Ao abrir uma das caixas, ela se deparou com um caderno velho, com as bordas desgastadas. Reconheceu imediatamente. Era seu antigo caderno de desenhos, um companheiro constante na adolescência, quando sonhava em se tornar artista. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria o caderno, passando por páginas repletas de ilustrações detalhadas de paisagens, pessoas e pequenos contos que costumava escrever. Cada página era uma lembrança de um tempo em que a criatividade fluía livremente, antes de ela abandonar o sonho por causa das dificuldades financeiras da família. Giulia chamou Clara, da cozinha. Você achou alguma coisa interessante? Giulia hesitou antes de responder. Sim, meu antigo caderno de desenhos. Clara apareceu na porta, enxugando as mãos no avental. Ah, esse caderno. Você era tão talentosa. Era uma pena que as coisas mudaram. A frase ficou no ar, pesada. Giulia fechou o caderno devagar e tentou sorrir. Sim, as coisas mudaram. Mais tarde naquele dia, Giulia encontrou-se com Chiara em um café próximo. Enquanto esperavam o pedido, Giulia colocou o caderno de desenhos sobre a mesa. Olha o que eu encontrei na casa da mamãe, disse ela, deslizando o caderno na direção de Chiara. Chiara abriu o caderno com curiosidade, folheando as páginas lentamente. Giulia, isso é incrível. Por que nunca me contou que desenhava tão bem? Giulia deu de ombros, desviando o olhar. Era coisa de adolescente. Eu tinha muitos sonhos naquela época, mas a vida aconteceu. Não dava para continuar desenhando quando a prioridade era ajudar em casa. Chiara fechou o caderno, mas manteve o olhar firme na amiga. Mas agora você tem uma vida diferente. Por que não retoma isso? É óbvio que você tem talento. Giulia riu, mas havia um toque de amargura na sua voz. Porque isso não é para mim. Quem tem tempo ou coragem para recomeçar um sonho de adolescente? É tarde demais, Chiara. Você acha mesmo que é tarde demais? Perguntou Chiara, com um tom desafiador. Porque, do lado de fora, parece que você está com medo. Giulia franziu o senho. Medo? Medo do quê? De se permitir ser quem você sempre quis ser, respondeu Chiara, com um sorriso leve. As palavras de Chiara ficaram ecoando na mente de Giulia pelo resto do dia. Naquela noite, Giulia estava sentada em sua mesa de trabalho, olhando para uma folha de papel em branco. Ao lado, o caderno de desenhos parecia chamá-la, mas ela hesitava em abrir. Depois de minutos de indecisão, pegou um lápis e começou a rabiscar. Os primeiros traços eram hesitantes, quase incertos, mas logo seus movimentos se tornaram mais confiantes. Quando terminou, olhou para o desenho e sentiu uma mistura de nostalgia e realização. Eu ainda consigo, murmurou para si mesma, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Enquanto guardava o desenho no caderno, Giulia pensou nas palavras de Chiara. Talvez ainda houvesse tempo para resgatar esse sonho. Mas uma dúvida persistente permanecia em sua mente: e se eu falhar de novo? Giulia estava sentada na cama, observando o desenho que havia feito na noite anterior. Luca entrou no quarto com um sorriso, carregando 2 xícaras de café. Trabalhando em algo secreto, ele brincou, entregando uma das xícaras para ela. Giulia hesitou antes de mostrar o desenho. Luca se aproximou, observando com atenção. Giulia, isso é lindo. Eu não sabia que você desenhava. Era algo que eu fazia antes, quando era mais jovem, ela explicou. Mas depois, parei. A vida, sabe? Luca se sentou ao lado dela, ainda olhando para o desenho. Por que parou? É óbvio que isso significa muito para você.
Júlia deu de ombros, evitando o olhar dele. Não parecia importante. Tinha coisas maiores para resolver. E, mesmo agora, não sei se vale a pena voltar a isso. É só um hobby, nada mais. Luca pegou a mão dela. Júlia, isso não é só um hobby. É parte de quem você é. E eu acho que você deveria explorar isso. As palavras de Luca aqueceram o coração de Júlia, mas também trouxeram uma onda de insegurança. Ela não estava acostumada a se colocar em primeiro lugar. Na tarde seguinte, Júlia foi visitar sua irmã, Valentina, em seu pequeno ateliê de cerâmica. Valentina, que havia começado a trabalhar com arte como parte de seu processo de cura, estava animada ao mostrar suas últimas peças. Esses vasos estão incríveis, Val, disse Júlia, admirando as peças expostas na prateleira. Valentina sorriu. Obrigada. Eu ainda estou aprendendo, mas isso me traz tanta paz. Júlia hesitou antes de mencionar o motivo de sua visita. Eu também tenho pensado em voltar para algo que me trazia paz, meus desenhos. Os olhos de Valentina se iluminaram. Você está desenhando de novo? Isso é maravilhoso. O que te fez voltar? Foi meio por acaso. Encontrei meu caderno antigo na casa da mamãe, e isso despertou algo em mim. Mas, não sei se faz sentido continuar. Parece um pouco egoísta gastar tempo com algo que não vai me levar a lugar nenhum. Valentina balançou a cabeça, séria. Júlia, você merece fazer algo só para você. Durante anos, você viveu para todo mundo, inclusive para mim. Talvez seja a hora de descobrir o que te faz feliz. As palavras da irmã tocaram Júlia profundamente, mas também a deixaram inquieta. Ao voltar para casa, Júlia encontrou-se perdida em pensamentos. Ela pensava em Luca, em Valentina e, inevitavelmente, em sua mãe. Clara sempre a incentivara a ser prática e responsável, e Júlia internalizou isso como uma regra de vida. Arte não paga as contas, Clara costumava dizer. E mesmo agora, quando as finanças já não eram uma preocupação tão grande, essa frase ainda ecoava em sua mente. Júlia decidiu ligar para sua mãe. Mãe, você lembra do meu caderno de desenhos? Encontrei ele outro dia. Ah, aquele caderno velho. Clara respondeu, com uma risada. Você passava horas com ele quando era jovem. Era uma época boa, mas você fez bem em focar na vida real. A resposta não foi exatamente uma surpresa, mas ainda assim doeu. Sim, você sempre disse isso, Júlia respondeu, tentando não soar ressentida. E eu estava errada. Clara continuou. Olha onde você chegou. Você é forte, independente. Não tem tempo para sonhos de adolescente. Júlia encerrou a conversa o mais rápido que pôde, sentindo um nó na garganta. Por mais que quisesse contrariar a mãe, parte dela ainda acreditava que Clara estava certa. Sem saber o que fazer, Júlia decidiu procurar Ana. Parece que todo mundo quer que eu desenhe de novo, começou Júlia, enquanto Ana ouvia atentamente. Luca, Valentina, até Chiara. Mas a única pessoa que importa, minha mãe, acha que isso não tem valor. Ana sorriu levemente. Júlia, você acha que isso tem valor? Júlia hesitou. Eu não sei. Acho que sempre esperei que alguém me dissesse que é o certo a fazer. Mas agora, não sei se consigo confiar em mim mesma para decidir. Ana ajustou sua posição, inclinando-se levemente para frente. Muitas vezes, colocamos o peso de nossa validação nas mãos das pessoas que amamos, especialmente nossos pais. Mas, Júlia, o que você quer? Não o que sua mãe quer, ou Luca, ou Valentina. O que você sente quando desenha? Júlia olhou para o chão, tentando organizar seus pensamentos. Eu sinto que sou eu mesma. Que estou fazendo algo que faz sentido, mesmo que ninguém mais entenda. Ana sentiu, sorrindo.
Então, talvez o primeiro passo seja aceitar que isso é suficiente. Que ser você mesma é um motivo forte o bastante para continuar. Naquela noite, Julia voltou ao caderno, mas desta vez com um propósito. Enquanto desenhava, as palavras de Ana ecoavam em sua mente: ser você mesma é suficiente. Ela terminou a noite com um sentimento de leveza, algo que não experimentava há muito tempo. Pela primeira vez, Julia começou a acreditar que talvez pudesse resgatar seu sonho, mesmo que ele fosse só para ela. Enquanto guardava o caderno, Julia pensou: será que consigo levar isso além do papel? O próximo passo parecia assustador, mas também emocionante. Julia estava na sala de estar, observando os desenhos que fizera nos últimos dias. As páginas estavam espalhadas sobre a mesa de centro, formando uma pequena coleção de ideias e experimentos. Luca entrou com uma taça de vinho e parou para olhar os desenhos. Isso é incrível, Julia. Você está levando isso a sério, não é? Julia sorriu timidamente, mas seus olhos revelavam incerteza. Estou tentando. Mas acho que é só um hobby, nada além disso. Luca balançou a cabeça, colocando a taça na mesa. Você sabe que não precisa ser só um hobby, certo? Já pensou em mostrar isso para outras pessoas? Mostrar para quem? Julia perguntou, rindo. Não sou artista de verdade. Quem disse isso? Luca retrucou. Você precisa parar de se esconder atrás dessa ideia de que não é boa o suficiente. Mostre isso ao mundo, Julia. Tenho certeza de que vai se surpreender com a reação das pessoas. No dia seguinte, Julia visitou Valentina novamente, desta vez trazendo alguns de seus desenhos para mostrar. Eu sabia que você ainda tinha talento. Valentina exclamou, folheando os papéis. Isso aqui é maravilhoso, Julia. Você precisa colocar isso no mundo. Luca disse a mesma coisa, Julia admitiu. Mas não sei, é assustador. E se as pessoas não gostarem? Valentina sorriu e segurou as mãos da irmã. Você não precisa agradar todo mundo, só precisa agradar a si mesma. Olha, minha amiga da cerâmica, a Camila, está organizando uma pequena exposição comunitária semana que vem. É uma oportunidade perfeita para você começar. Julia arregalou os olhos, surpresa. Uma exposição? Eu não sei se estou pronta para isso. Você nunca vai saber até tentar, disse Valentina, com firmeza. E eu vou estar lá com você, o tempo todo. Nos dias que se seguiram, Julia mergulhou em sua arte como nunca antes. Ela selecionou cuidadosamente os desenhos que queria expor, revisando cada detalhe. Uma noite, enquanto revisava os trabalhos, recebeu uma ligação de Clara. Valentina me contou que você vai participar de uma exposição, disse Clara, sem rodeios. Sim, é só uma coisa pequena, Julia respondeu, tentando minimizar a importância. Eu sei que isso é importante para você, Clara disse, surpreendendo-a, e quero que você saiba que, embora eu nunca tenha entendido essa parte da sua vida, estou orgulhosa de você por tentar. As palavras da mãe foram um choque, mas também um conforto. Pela primeira vez, Julia sentiu que talvez estivesse ganhando o apoio de Clara, mesmo que fosse um apoio tímido. Na noite da exposição, o pequeno galpão comunitário estava iluminado com luzes suaves e cheio de vida. Artistas locais de diversas áreas exibiam suas obras, e o ambiente estava repleto de conversas animadas e olhares curiosos. Julia estava em um canto, olhando nervosamente para suas peças expostas. Valentina chegou ao seu lado, com um sorriso encorajador. Você está incrível, Julia. E seus desenhos também, disse Valentina. Obrigada, Val. Não sei o que faria sem você. Logo depois, Luca apareceu com 2 taças de vinho. Olha só, a estrela da noite, ele brincou, entregando uma das taças para Julia. Mal saí do meu canto, Julia respondeu, rindo. Você não precisa sair, Luca disse,
apontando para um pequeno grupo de pessoas que estavam admirando os desenhos. As pessoas já estão vindo até você. Uma jovem se aproximou, segurando um catálogo da exposição. Você é a artista desses desenhos? Julia engoliu em seco antes de responder. Sim, sou eu. Eles são lindos, disse a jovem, com entusiasmo. Tem algo tão real e emocional neles. Dá para sentir a história por trás de cada traço. Julia sentiu o rosto corar, mas sorriu. Obrigada. Isso significa muito para mim. Conforme a noite avançava, Julia conversou com várias pessoas que elogiavam seu trabalho, cada interação fortalecendo sua confiança. No final da noite, Julia estava de volta em casa, sentada na sala com Luca e Valentina. Os dois estavam animados, falando sobre os elogios que Julia havia recebido. Eu disse que você tinha que mostrar isso ao mundo, disse Luca, sorrindo. Valentina concordou. E agora que você começou, não pode parar. Julia olhou para o caderno em suas mãos, sentindo uma mistura de cansaço e alegria. Pela primeira vez, ela acreditava que talvez houvesse espaço para seu sonho no mundo real. Enquanto guardava os desenhos, Julia pensou, e se eu levar isso ainda mais longe? A ideia era assustadora, mas também emocionante. Dias após a exposição, Julia estava na cozinha com Luca, que preparava o jantar enquanto ela desenhava em seu caderno. Uma notificação em seu telefone chamou sua atenção. Era uma mensagem da organizadora da exposição. Julia, um dos visitantes da galeria, adorou seus desenhos e gostaria de comprar 2 peças para sua coleção pessoal. Posso passar seu contato? Julia leu a mensagem várias vezes, sentindo o coração disparar. Luca, alguém quer comprar meus desenhos, ela disse, quase sem acreditar. Luca virou-se imediatamente, com um sorriso radiante. Isso é incrível, Julia. É o primeiro de muitos. Apesar da empolgação inicial, Julia começou a sentir uma onda de dúvida. E se não gostarem depois? E se acharem que fiz algo errado? Talvez seja só sorte, ela murmurou, tentando esconder a insegurança. Luca colocou as mãos nos ombros dela. Julia, isso não é sorte. É talento. E você precisa começar a acreditar nisso. Julia foi até o ateliê de Valentina para compartilhar a novidade. Val, alguém quer comprar meus desenhos, ela disse, tentando conter a mistura de entusiasmo e apreensão. Julia, isso é incrível. Valentina exclamou, abraçando-a. É, mas eu não sei o que fazer agora. Nunca vendi nada. E se eu fizer algo errado? Valentina segurou as mãos da irmã. Julia, isso faz parte do processo. Você está dando os primeiros passos, e é normal sentir medo. Mas não deixe isso te impedir. Você merece cada oportunidade que aparecer. Naquela tarde, Julia marcou uma sessão com Ana para falar sobre suas inseguranças. Ana, eu sei que isso pode parecer pequeno, mas alguém quer comprar meus desenhos e eu não sei como lidar com isso. É como se, no fundo, eu ainda não acreditasse que isso é real. Ana observou com calma antes de responder. Julia, isso não é pequeno. É o reflexo de algo maior. Você está saindo de uma zona de conforto que construiu para se proteger por muito tempo. E, com isso, vem o medo de falhar. Julia sentiu, sentindo as palavras atingirem um ponto sensível. Mas como eu supero isso? Esse medo de não ser boa o suficiente? Você se lembra do que sentiu na exposição, quando as pessoas elogiaram seu trabalho? Ana perguntou. Eu me senti viva, Julia respondeu, com um leve sorriso. Então agarre essa sensação, Ana sugeriu. Ela é a prova de que você tem algo valioso para oferecer. O medo é normal, mas não precisa ser maior do que sua vontade de continuar. Alguns dias depois, Julia foi convidada para um café pela organizadora da exposição, Camila.
Quando chegou, encontrou outra pessoa à mesa, uma mulher elegante de meia-idade, que se apresentou como Laura. Eu sou colecionadora de arte, explicou Laura, com um sorriso. Adorei seu trabalho na exposição e gostaria de saber se você tem outras peças para mostrar. Giulia ficou momentaneamente sem palavras. Nunca imaginou que alguém a veria como uma artista de verdade. Ah, claro, ela respondeu, tentando parecer confiante. Posso mostrar mais alguns desenhos. Laura analisou os trabalhos de Giulia com atenção, seus olhos revelando uma mistura de curiosidade e avaliação crítica. Seu traço é único, disse Laura, finalmente. Mas eu sinto que há algo em seus desenhos, como se eles estivessem contidos, como se você ainda estivesse segurando algo. As palavras dela ecoaram na mente de Giulia. Contidos? Estou segurando algo. De volta a casa, Giulia não conseguia parar de pensar no comentário de Laura. Apesar de ter recebido elogios, a sensação de que ela estava sendo avaliada profundamente a incomodava. Eu acho que não sou boa o suficiente, ela disse a Luca naquela noite, enquanto folheava os desenhos. De onde está vindo isso agora? Luca perguntou, surpreso. Laura disse que meus desenhos parecem contidos. Talvez eu esteja tentando algo que não é para mim. Giulia, todo mundo tem algo a melhorar, até os maiores artistas, Luca respondeu. O comentário dela não foi uma crítica, foi um convite para você ir além. Mas Giulia não estava convencida. Ela começou a duvidar de cada traço que fazia, sentindo-se paralisada pelo medo de desapontar as expectativas. Em um momento de desespero, Giulia decidiu visitar sua mãe. Clara estava na cozinha, como sempre, e parecia surpresa ao vê-la chegar sem aviso. Giulia, está tudo bem? Perguntou Clara, preocupada. Giulia suspirou, sentando-se à mesa. Alguém me disse que meus desenhos parecem contidos. E isso me fez pensar que talvez eu esteja tentando algo que nunca vai dar certo. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Giulia, eu nunca te disse isso, mas quando era mais jovem, eu adorava cantar. Era meu sonho, sabe? Mas meu pai dizia que isso não era coisa séria, então eu parei antes mesmo de tentar. E me arrependi por anos. Giulia olhou para a mãe, surpresa. Você nunca falou sobre isso. Porque eu sabia que tinha desistido cedo demais, Clara admitiu. E não quero que você faça o mesmo. Se há algo que eu aprendi, é que viver com arrependimento é muito mais difícil do que enfrentar o medo. De volta ao seu caderno, Giulia decidiu começar um novo desenho, mas desta vez, sem se preocupar com as expectativas. Ela deixou seus sentimentos fluírem para o papel, permitindo que cada traço fosse mais espontâneo e sincero. Quando terminou, olhou para o desenho e sentiu algo diferente. Isso é meu, ela sussurrou, um leve sorriso surgindo. Enquanto olhava para o desenho, Giulia percebeu que talvez Laura estivesse certa, ela estava segurando algo. Mas o que era? E como ela poderia liberar isso completamente? Giulia acordou cedo, ansiosa para receber uma resposta de Laura, a colecionadora de arte que havia demonstrado interesse em seus desenhos. Depois de revisar o e-mail que enviará, ficou pensando nos detalhes. Será que tinha incluído as informações certas? Será que os desenhos realmente tinham potencial? Quando o telefone vibrou, Giulia pegou imediatamente. Era a resposta de Laura. Giulia, agradeço por compartilhar seu trabalho. Embora eu admire seu talento, sinto que suas peças ainda não estão no nível que busco para minha coleção. Continue praticando e tenho certeza de que encontrará seu estilo próprio. Desejo-lhe muito sucesso. As palavras eram educadas, mas carregavam um impacto devastador. Giulia sentiu uma mistura de vergonha, raiva e frustração. Ainda não no nível que busco? As palavras ecoavam em sua mente, como um martelo batendo em suas inseguranças. Ela largou o telefone e saiu de casa sem dizer nada a Luca, precisando de ar.
No ateliê, Valentina percebeu o estado de Júlia assim que ela entrou. O que aconteceu? Perguntou Valentina, parando o que fazia para dar atenção à irmã. Júlia jogou a bolsa em uma cadeira e começou a andar de um lado para o outro. Laura me rejeitou. Disse que meu trabalho não está no nível que ela quer para a coleção dela. Eu sabia que isso era um erro. Sabia que estava tentando algo impossível. Valentina balançou a cabeça. Júlia, isso é uma opinião. Só uma. Não significa que você não é boa o suficiente. Mas é o que eu sinto, Júlia rebateu, a voz subindo. Sempre me senti assim. Como se eu nunca fosse boa bastante para nada. E sabe o que é pior? Acho que ela está certa. Valentina tentou argumentar, mas Júlia já estava perdida em suas emoções. De volta à casa da mãe, Júlia encontrou Clara organizando documentos na mesa da cozinha. Sem pensar, começou a falar. Você estava certa, mãe. Isso nunca vai dar certo. Esse negócio de desenho? É uma piada. Eu deveria ter ouvido você desde o começo. Clara ergueu os olhos, surpresa com o tom da filha. Júlia, o que aconteceu? Eu fui rejeitada, ela respondeu, exasperada. Uma colecionadora disse que meu trabalho não está no nível dela. E ela está certa. Estou perdendo meu tempo tentando algo que nunca vai dar certo. Clara suspirou e puxou uma cadeira. Júlia, sente-se. Vamos conversar. Júlia hesitou antes de se sentar, os olhos cheios de lágrimas. Você sempre disse que eu precisava ser prática, que arte não paga as contas. Acho que você estava certa. Clara olhou para a filha com seriedade. Eu disse essas coisas porque tinha medo. Não porque você não era boa, mas porque achei que o mundo não fosse te dar as chances que você merece. Júlia ficou em silêncio, absorvendo as palavras da mãe. Mas, Júlia, Clara continuou, com a voz suave, se você realmente ama o que faz, não pode deixar que uma rejeição te derrube. Todo mundo enfrenta a rejeição. É parte do caminho. Não sei se tenho força para isso, Júlia admitiu, sua voz quebrada. Você tem mais força do que imagina, Clara respondeu, segurando a mão da filha. Eu vejo isso em você todos os dias. Naquela noite, Júlia contou a Luca o que aconteceu. Para sua surpresa, ele não tentou minimizar sua dor. Isso dói, eu sei, ele disse, segurando-a nos braços. Mas rejeição não é o fim. É um empurrão. Você sabe quantas vezes eu falhei antes de começar a ter sucesso no meu trabalho? Mas você é bom no que faz, Júlia respondeu. Eu nem sei se sou boa. Lucas segurou o rosto dela com cuidado, olhando-a nos olhos. Você é boa, Júlia. E não precisa acreditar em mim. Mas tem que acreditar em si mesma. Nos dias seguintes, Júlia tentou voltar a desenhar, mas não conseguia. Cada traço parecia errado, cada ideia parecia inadequada. Uma noite, enquanto folheava seu antigo caderno, encontrou um desenho que fizera na adolescência, uma paisagem de montanhas ao pôr do sol, cheia de detalhes e cores vibrantes. Ela se lembrou de como se sentiu ao desenhá-lo, livre, feliz, completa. Por que não consigo sentir isso agora? Ela murmurou para si mesma. Foi nesse momento que ela pegou o telefone e marcou uma sessão com Ana. Eu preciso de ajuda, disse Júlia, com a voz firme. No consultório de Ana, Júlia sentou-se com as mãos cruzadas no colo, tentando organizar seus pensamentos. Ana, acho que estou carregando algo que não é só meu. Sempre senti que precisava provar meu valor para todo mundo, mas nunca soube de onde isso vem. Ana sentiu, observando-a atentamente. Talvez seja a hora de olharmos para isso mais profundamente. O que acha de fazermos uma constelação familiar? Júlia respirou fundo, sentindo um misto de medo e esperança. Eu topo.
Enquanto Giulia deixava o consultório, a ansiedade tomou conta de seus pensamentos. O que a constelação poderia revelar? Estaria ela pronta para enfrentar as verdades do passado? Giulia estava sentada na sala de espera do consultório de Ana, olhando para os desenhos que tinha trazido consigo. Não sabia exatamente por que os tinha levado, mas sentia que eram uma peça importante da história que estava prestes a explorar. Quando Ana a chamou, Giulia entrou com passos hesitantes. A sala estava iluminada suavemente, o ambiente aconchegante. No centro, Ana havia preparado as peças para a constelação familiar. Pronta para começar? Ana perguntou, com um sorriso tranquilo. Giulia assentiu, respirando fundo. Eu não sei exatamente o que estou procurando, mas sei que tem algo que me segura. Ana organizou as peças na mesa, uma para Giulia, outra para sua mãe Clara, e uma terceira para Valentina. Mais distante, ela colocou uma peça para representar o pai de Giulia, que saiu de suas vidas quando ela era jovem. O que você sente ao olhar para isso? Ana perguntou. Giulia estudou a configuração por alguns momentos antes de responder. Eu sinto distância. Como se estivéssemos todas conectadas, mas de uma forma que machuca. Ana moveu a peça do pai um pouco mais para o centro, criando uma linha entre ele, Clara e Giulia. E agora? Parece estranho, Giulia disse, franzindo o senho. Ele foi embora. Não acho que deveria estar ali. Ele não está fisicamente presente, Ana explicou, mas a ausência dele deixou marcas. Você acha que sua mãe e sua irmã sentem o mesmo que você? Giulia começou a falar lentamente, como se estivesse desenterrando memórias. Eu acho que minha mãe nunca superou o que aconteceu. E Valentina, ela sempre foi mais próxima da mamãe, talvez porque eu estava tentando me distanciar de tudo. Ana ajustou as peças, colocando Clara mais perto do pai e Valentina ao lado dela. A peça de Giulia ficou mais distante. Isso reflete o que você sente? Sim, Giulia admitiu, sua voz carregada de emoção. Eu sempre me senti sozinha. Como se estivesse tentando provar que não precisava de ninguém. Talvez porque eu achava que, se eu precisasse, seria decepcionada. Ana olhou para ela com gentileza. E como isso influenciou sua relação com sua arte? Giulia olhou para os desenhos que trouxera e respondeu, quase num sussurro. Acho que a arte sempre foi o único lugar onde eu me sentia no controle. Mas, ao mesmo tempo, sempre tive medo de que as pessoas vissem meus desenhos e não gostassem. Como se fosse mais seguro escondê-los. Ana moveu a peça de Clara mais para o centro, deixando Giulia mais próxima dela. Agora, quero que você olhe para sua mãe. O que sente? Giulia olhou para a peça, sentindo um aperto no peito. Ela sempre esperou muito de mim. Sempre quis que eu fosse forte, prática, responsável. Acho que nunca me senti boa o suficiente para ela. Ana ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. E você já pensou que talvez sua mãe também esteja tentando provar algo? Não para você, mas para si mesma? Giulia piscou, surpresa com a sugestão. O que quer dizer? Talvez Clara tenha projetado suas próprias dores e medos em você, Ana explicou. Ela queria que você fosse forte porque sentia que precisava ser forte também. Giulia engoliu em seco, sentindo as palavras penetrarem fundo. Eu nunca pensei nisso assim. Sempre achei que ela só não acreditava em mim. Ana trouxe novamente a peça do pai para o centro da configuração. E quanto ao seu pai? O que você sente ao olhar para ele agora? Giulia hesitou antes de responder. Raiva. Ele foi embora. Ele deixou minha mãe sozinha. Ele nos deixou sozinhas. Ana sentiu, movendo a peça levemente para o lado. É normal sentir raiva. Mas também pode haver outra coisa. Você acha que, de alguma forma, ainda está tentando compensar a ausência dele?
Giulia sentiu as lágrimas começarem a cair. Talvez. Eu sempre tentei ser a filha perfeita, a pessoa perfeita, para que minha mãe não sentisse falta dele. Mas acho que nunca fui suficiente. Ana segurou a mão de Giulia por um momento, transmitindo calma. Giulia, você nunca deveria ter assumido esse peso. Isso não era sua responsabilidade. Seu pai fez escolhas, e essas escolhas pertencem a ele, não a você. Ana reorganizou as peças, colocando Giulia ao lado de Clara e Valentina, enquanto o pai permanecia mais distante, mas ainda visível. Essa é a sua família agora. Cada um no seu lugar, cada um com suas responsabilidades. Você não precisa carregar o peso do que foi deixado para trás. Giulia olhou para a configuração, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Parece certo. Mas também estranho. Como se eu estivesse soltando algo que carreguei por tanto tempo que me acostumei a ele. Isso é normal, Ana disse, com um sorriso leve. Soltar algo não significa que você está perdendo. Significa que você está se libertando. Quando a constelação terminou, Giulia deixou o consultório de Ana sentindo-se mais leve, mas também mais consciente das emoções que ainda precisavam ser trabalhadas. Ao chegar em casa, pegou seu caderno de desenhos e começou a rabiscar. Desta vez, os traços eram mais livres, menos contidos. Pela primeira vez, Giulia sentiu que estava desenhando não para provar algo a alguém, mas para si mesma. Ela olhou para o desenho finalizado e sorriu, sussurrando para si mesma. Eu sou o suficiente. Giulia sabia que havia mais trabalho pela frente, mas a constelação tinha aberto uma porta que ela nunca soubera que precisava abrir. Como isso mudaria sua relação com sua arte e com sua família? Giulia estava sentada no sofá, encarando o e-mail da galeria Bright Space na tela do computador. O convite brilhava diante dela como uma promessa tentadora. Mas as palavras de Valentina e Laura ecoavam em sua mente, como vozes opostas em uma batalha interna. Você precisa agarrar essa chance. Cuidado para não comprometer seu futuro. Luca entrou na sala e encontrou Giulia em transe. Você ainda está pensando sobre isso? É mais do que pensar, ela respondeu, sua voz cheia de tensão. Eu sinto que estou presa. Se eu aceitar, posso estar me colocando em risco. Se recusar, pode ser que nunca tenha outra oportunidade como essa. Naquela tarde, Giulia foi ao ateliê de Valentina, buscando conselhos. Você ainda não decidiu? Perguntou Valentina, vendo a expressão desgastada da irmã. Não consigo, admitiu Giulia, os olhos cheios de lágrimas. Parte de mim quer arriscar, mas outra parte acha que é uma loucura. Valentina suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Giulia, eu entendo como você se sente. Mas precisa se perguntar, você está considerando isso porque acredita na sua arte ou porque tem medo de nunca mais ter outra chance? Talvez seja os dois, respondeu Giulia, com a voz embargada. Valentina se aproximou, segurando as mãos da irmã. Você trabalhou tanto para encontrar sua voz, Giulia. Não a entregue para alguém que pode não valorizar isso. As palavras de Valentina mexeram com Giulia, mas também aumentaram sua confusão. Mais tarde, enquanto Giulia revisava o contrato enviado pela galeria, seu telefone tocou. Era Clara. Oi, mãe, disse Giulia, tentando parecer mais tranquila do que se sentia. Valentina me contou sobre a galeria. Clara começou, sem rodeios. Você já tomou uma decisão? Não, ainda não, respondeu Giulia, suspirando. É complicado, mãe. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Giulia, você sabe que eu nunca fui boa em lidar com coisas assim. Mas, quando olho para você, vejo alguém com muito mais coragem do que eu jamais tive. Se você acha que isso pode ser bom para você, arrisque. Mas, se acha que não pode confiar neles, escute seu instinto.
E se meu instinto estiver errado? Perguntou Giulia, quase num sussurro. Então você aprende com isso e segue em frente, Clara respondeu, com uma sinceridade que surpreendeu Giulia. Você é forte o suficiente para lidar com isso, filha. Só precisa acreditar. De volta para casa, Giulia encontrou Luca na cozinha, preparando o jantar. Ele percebeu a expressão abatida da namorada e parou o que estava fazendo. Você parece exausta, disse Luca, puxando uma cadeira para ela. Eu estou, respondeu Giulia, com a voz carregada. Parece que, não importa o que eu faça, será um erro. Luca se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Giulia, ouça, ninguém pode tomar essa decisão por você. Mas, o que quer que você escolha, eu estarei aqui. Se der certo, estarei comemorando com você. Se não der, estarei aqui para ajudar você a recomeçar. As palavras de Luca trouxeram um breve momento de conforto, mas a dúvida ainda pesava. Naquela noite, Giulia tentou dormir, mas os pensamentos a mantiveram acordada. Cada vez que fechava os olhos, via flashes de cenários possíveis, a exposição sendo um sucesso, a galeria destruindo sua reputação, as críticas de Laura. Ela se levantou e foi até sua mesa de trabalho, onde os desenhos que ela mais gostava estavam empilhados. Olhou para cada um deles, tentando encontrar uma resposta. E se eles não forem bons o suficiente, sussurrou para si mesma. E se eu não for boa o suficiente? Giulia começou a sentir o peso de anos de dúvidas e inseguranças, como se tudo estivesse desmoronando. Ela pensou em parar, em desistir de tudo. Na manhã seguinte, enquanto olhava para o contrato da galeria mais uma vez, Giulia recebeu um e-mail de um artista que ela admirava há anos. Oi, Giulia. Vi seu trabalho na exposição comunitária e fiquei impressionado com sua sensibilidade e originalidade. Espero ver mais do que você faz em breve. Não desista, o mundo precisa de mais arte como a sua. As palavras a pegaram de surpresa. Ela sentiu um nó na garganta, como se aquele e-mail tivesse chegado no momento exato em que ela precisava. Giulia olhou novamente para o contrato da galeria e, finalmente, tomou sua decisão. Com os dedos tremendo, Giulia escreveu sua resposta à galeria. Agradeço pelo convite, mas, após considerar cuidadosamente, decidi não participar desta exposição no momento. Desejo-lhe sucesso no evento. Ao apertar a enviar, sentiu um misto de alívio e medo. Ela sabia que havia feito a escolha certa para si mesma, mas o futuro ainda era incerto. Enquanto olhava para o caderno de desenhos sobre a mesa, Giulia sentiu uma nova determinação crescer dentro dela. Se o mundo vai ver minha arte, será do meu jeito. Recusar a oferta foi um ato de coragem, mas também deixou Giulia com um vazio e uma pergunta: qual será o próximo passo? Ela sabia que o caminho seria difícil, mas também estava mais determinada do que nunca a seguir em frente. Meses haviam se passado desde que Giulia tomou a decisão de recusar o convite da galeria Bright Space. No começo, o vazio deixado pela escolha parecia insuportável. Giulia passou dias duvidando de si mesma, imaginando se havia cometido um erro irreversível. Mas, com o tempo, algo mudou. Ela começou a desenhar com mais frequência, não para impressionar, mas para se reconectar com o que amava. Sua arte ganhou profundidade, expressando emoções que ela mal sabia que tinha. Uma tarde, enquanto revisava alguns trabalhos no ateliê de Valentina, sua irmã olhou para ela com admiração. Você percebeu como seus desenhos estão diferentes? Perguntou Valentina. Diferentes como? Giulia retrucou, sem entender. Eles têm mais alma. Dá para ver você neles, respondeu Valentina, sorrindo. As palavras ficaram na mente de Giulia enquanto ela preparava uma nova série de desenhos, determinada a criar algo que realmente representasse quem ela era. Um dia, Giulia recebeu um e-mail de Camila, a organizadora da exposição comunitária. Giulia, espero que esteja bem.
Tenho acompanhado seu trabalho e acredito que ele estaria perfeito para nossa nova exposição, que celebra artistas que transformaram suas histórias em arte. Sei que você recusou a Galeria Bright Space, e acho que isso só mostra sua integridade. Adoraríamos tê-la como destaque. Desta vez, não houve hesitação. Giulia respondeu imediatamente. Obrigada pela oportunidade. Ficarei honrada em participar. Nos dias seguintes, Giulia mergulhou em sua arte como nunca antes. Cada desenho parecia contar uma história, carregando memórias e emoções de sua jornada. Luca, Valentina e Clara se revezavam ajudando-a a montar os quadros e organizar o transporte. Mesmo Clara, que antes duvidava da escolha da filha, parecia emocionada ao ver os desenhos prontos. Você fez isso, Giulia, disse Clara, com lágrimas nos olhos. E é lindo. Obrigada, mãe, respondeu Giulia, sentindo o coração aquecido.